Principais notícias do Cruzeiro: Marlon de fora, Cifuentes voltando, lua de mel de Matheus Henrique com a torcida do Cruzeiro e Gabriel Veron perderá a titularidade, reforço de mais de 40 milhões. Fala Nação Azul, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Clubista Celeste. E hoje vamos falar sobre as principais notícias do Cruzeiro. Sabe-se que o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0, mas agora é focar na sequência, né? E com isso vamos falar sobre os reforços e também sobre notícias importantes e números de jogador que pode deixar de ser titular. É o seguinte, galera, primeiramente vamos falar sobre Gabriel Veron, tá? Um jogador que veio aí como uma esperança, né? E quando chegou, passou por uma lesão no seu processo de recuperação físico, acabou passando por uma lesão e foi uma decepção para a torcida, né? Que naquele momento o Cruzeiro com o Ronaldo, sem aporte financeiro, Gabriel Veron era a principal contratação ali para o ataque, né? E, tipo, se não tivesse ele, ia ter quem? Arthur Gomes não estava indo tão bem, e só tinha o Dineno fazendo gol, e por aí vai. Então, veio o Veron, todo mundo pensou, o Veron vai ser titular absoluto. Porém, quando ele chega, ele tem a lesão, e depois não volta tão bem, né? Lembro do jogo que ele entrou lá, eu estava até no Mineirão, acabou cometendo uma falta boba, e que resultou no empate na Sul-Americana. Mas hoje em dia ele está vivendo o auge com a camisa do Cruzeiro, tá? Apesar de ainda perder algumas chances, não está ainda 100% fisicamente, ele está no seu melhor potencial até o momento e tem conseguido fazer gols importantes para ajudar o Cruzeiro, né? E agora, só que tem um porém, ele vai receber uma concorrência de mais de 40 milhões, para ser exato, aproximadamente 42 milhões, né, tá? Que é a contratação de Caio Jorge e também de Lautaro Dias. E a pergunta que fica é: será que Gabriel Veron continuará titular? Você sabe, Gabriel Veron veio de empréstimo do Porto e vai ficar até o momento, até dezembro, tá? Ele tem até dezembro desse ano para ficar, podendo estender o empréstimo ou contratação, mas dificilmente o Cruzeiro deve fechar com ele, apesar do momento, devido ao novo estilo de jogador que o Cruzeiro vem trazendo, né? O Cruzeiro quer jogadores mais letais, apesar que Veron vem fazendo gols importantes, muito difícil do Cruzeiro querer ficar com ele, e até porque o Cruzeiro classificando para a Libertadores ainda vai trazer mais reforços de peso, né? Tudo vai depender da qualificação do elenco, vai depender muito da onde o Cruzeiro vai ficar na tabela. Mas com certeza o Cruzeiro irá para a Libertadores, seja pelo G6, seja pela Sul-Americana, tá? Vale lembrar que a meta da atual diretoria é o G5, tá? Ela quer que o Cruzeiro fique entre os 5 primeiros colocados. Ah, mas isso é muito ambicioso? Não. Devido ao investimento que o Cruzeiro fez, sendo um dos times que mais investiu no Brasil, ele tem sim capacidade de ficar no G5, até porque o time atual tem feito uma boa campanha e com isso vai entregar para o time fortalecido mais facilidade na hora da classificação. O volante voltando aí, tá? Mais um reforço para o Cruzeiro, é o volante Cifuentes, que estava representando sua seleção e agora está voltando para ajudar o Cabuloso. Isso é muito bom, até porque Ramiro vinha jogando, tendo muitas chances aí. Ramiro também parece que não está 100%. E com o Cifuentes voltando, não tem justificativa para colocar o Ramiro, né? Seria só em caso de emergência mesmo, mas é melhor que jogue o Cifuentes, até porque é um jogador interessante, teve muito pouca oportunidade. E aí, você concorda que Cifuentes deve ter chance no time do Cruzeiro? Ainda mais agora com a chegada de Matheus Henrique e Wallace, e também de Fabrício Peralta? Vamos falar um pouco também sobre Marlon, tá? O Marlon que sofreu uma pancada muito forte no peito no jogo contra o Corinthians, tá? Um jogo muito aguerrido, muito disputado. Marlon brigando muito ali, né, pela titularidade, porque o Kaique entrou e entrou bem, mas como eu já deixei minha posição, acho que o Kaique tem muito a crescer ainda, que o Marlon é mais preparado para a posição no momento, tá? Apesar dele ter cometido aquelas faltas bobas que geraram expulsão, é excesso de vontade.
mas sim, o Marlon é o titular. Porém, ele passou por exames de imagem, tá? Hoje, e o Cruzeiro vai divulgar aí nas próximas horas, mas tem sim a possibilidade de Marlon ficar fora do jogo, tá? E se, no caso, se ele chegar a ficar fora, quem será o titular será o Kaique, né? Que é o reserva ali absoluto, praticamente titular agora do Cruzeiro aí também. O Cruzeiro está muito representado na lateral esquerda, né? Diferente da lateral direita que temos o William, né? É somente o William. Apesar que o William está muito acima, mas os outros não vêm tão bem. Essa é a preocupação aí com o lateral esquerdo Marlon, devido a essa pancada, e os resultados vão mostrar se ele vai poder ir para o jogo ou não. O Cruzeiro está treinando em Caxias do Sul para o seu próximo compromisso. Para fechar o giro de notícias, vamos falar aqui do Matheus Henrique, tá? Como vocês sabem, ele teve sua apresentação oficial aí no dia de ontem e também teve o bate-bola, né? O famoso bate-bola com ele ali, que já tá aí no canal. Foi divulgado primeiramente no canal do Cruzeiro, beleza? Galera, é o seguinte, Matheus Henrique falou várias coisas muito legais, e uma delas é a vontade de voltar a atuar pela seleção, tá? E isso vai depender muito do seu desempenho pelo Cruzeiro. E a verdade é que Matheus Henrique já vive uma lua de mel adiantada com a torcida do Cruzeiro e com o Cruzeiro em si, né? Matheus Henrique disse em muitas palavras, né, que ficou impressionado, arrepiado, admirado com tudo que está acontecendo no Cruzeiro, né? O clima, o astral, mesmo quando perde, e também com a torcida, né? Que é de arrepiar, que faz o Mineirão literalmente tremer com o canto. E isso tem deixado ele muito feliz e animado para representar o Cruzeiro, né? Quando foi perguntado da seleção, ele falou que claro que tem vontade de voltar, mas que isso vai ficar em segundo plano, que o foco dele agora é restritamente no Cruzeiro, dar o melhor pelo Cruzeiro para construir a sua história aqui no Cabuloso. Mesma coisa como tem sido insistidamente perguntado, né, para Matheus Pereira, o mesmo diz a mesma coisa. Porque é assim que se deve pensar. Se o jogador quiser pensar, só fazer as coisas para ir para a seleção, ele não vai. Ele tem que focar no clube, dar o máximo pelo clube, que é quem paga o salário dele. E com isso, automaticamente, mostrando um bom futebol, ele tem condições de ir, né? A gente sabe que Matheus Henrique é um ótimo jogador, é bem acima da média para volante, porém o Cruzeiro está muito reforçado nessa área, né, de volante. Querendo ou não, a gente já tem aí o Lucas Romero, que é muito acima da média, claro que jogando ali mais de primeiro volante. Tem o Lucas Silva, tem o Ramiro, tem o Cifuentes. O Barreal também pode fazer essa posição, apesar eu não acho que o Barreal é um volante, eu preferia jogar ele mais para a ponta direita, acho que ele renderia muito mais, tá? De um atacante de ponta direita. Agora tem o Fabrício Peralta, o próprio Matheus Henrique e o Wallace, né? Esses são os principais. Então o Cruzeiro tá muito reforçado de volante, a briga vai ser boa, mas Matheus Henrique tem tudo para brigar pela titularidade, um jogador de muita qualidade, já vestiu a amarelinha e tende a acrescentar muito na qualidade ali com o Matheus Pereira. Mesma coisa serve aí para o Matheus Pereira, jogador de alta qualidade, que, querendo ou não, vai chegar na seleção brasileira, tá? E o próprio William, né? Esses jogadores de grande destaque do Cruzeiro, poderia sim, principalmente o Matheus Pereira e o William, se tivessem dado uma observada melhor, poderiam ter ido para a seleção. Mas ainda bem que não foi, né? Porque o Cruzeiro poderia ter perdido pontos preciosos sem esses jogadores, sendo que quando eles não atuam, cai muito o ritmo. Agora tem essa vantagem desses volantes de mais qualidade que podem fazer também o papel de meia ali, caso numa eventual falta de Matheus Pereira, né? Que ele seja suspenso ou não esteja podendo jogar por uma lesão, Deus livre guarde, ou qualquer problema, tem jogadores de qualidade para conseguir suprir ali, mudando o esquema tático, tá? Então é isso aí, galera. Esse foi o giro de notícias aí do canal hoje, Clubista Celeste, beleza? Se você é um clubista celeste, se você é um cruzeirense apaixonado pelo Cabuloso e quer estar sempre por dentro, nos dê a força aí, deixando o seu like,
se inscrevendo no canal e comentando e compartilhando. Valeu, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Valeu. Fui.